E o nosso tema de hoje é doação. E eu vi que tu colocou na nossa conversa vários tópicos de doação, mas eu peguei o mais intrigante para deixar mais para o final, que é a doação como adiantamento de herança, né? Esse é um tema importantíssimo. Mas o contrato de doação é muito usado, né, Natália? O pessoal gosta muito, né? Muito. E a hora que eu vi o bannerzinho, né, eu coloquei várias cláusulas, porque a gente tinha terminado a live da semana retrasada falando sobre as cláusulas efetivas. Mas aí eu vi doação, né, como adiantamento de herança, e eu falei exatamente, esse tema é muito importante. E eu acho que até a gente poderia começar falando sobre isso, e depois a gente vai avançando para as cláusulas, o que vocês acharem melhor. Mas vamos lá. A doação como uma forma de planejamento sucessório, porque a gente veio fazendo uma sucessão de lives e eu vim falando sobre inventário, nós falamos de usufruto, a questão do usufruto como forma de planejamento sucessório também lá no inventário. E a doação é um instrumento muito comum, né, para a forma de planejamento sucessório, para já distribuir os bens em vida. E a primeira diferença que eu queria, assim, falar e esclarecer para todo mundo é que é diferente a questão de você fazer uma partilha em vida e a doação. A doação pode ser o instrumento para você fazer uma partilha em vida, mas não se confundem as duas coisas, tá? E é aí que nós vamos trazer a questão de ascendente para descendente, né? Porque, veja, quando eu vou fazer uma partilha em vida, o que eu tenho que imaginar? Eu tenho todos aqueles, por exemplo, filhos e meu cônjuge, e eu tenho que distribuir de forma igualitária para eles. Né? Então, eu tenho que pegar o que eu tenho de patrimônio nesse momento e eu vou distribuir de forma igualitária, de modo que não fique cada um com mais ou com menos, tá? Então, é como se eu tivesse falecido hoje. Então, o que cada um teria direito? E aí eu tenho que já fazer em vida essa distribuição de acordo com a cota de cada um dessa herança. Isso é uma partilha em vida, tá? A partilha em vida ela pode ser feita por doação, ela pode ser feita por testamento, ela pode ser feita através de uma holding. Então, tem várias formas de fazer. A doação em si, o que é a doação? Eu transfiro para um terceiro, que pode não ser o meu herdeiro, né? Então, a partilha em vida tem que ser necessariamente um herdeiro. Um herdeiro necessário. Agora, a doação não. Eu posso transferir para um terceiro. Na partilha em vida, eu não tenho que trazer nenhum bem posteriormente à colação, né? E eu não tenho nem que fazer inventário, porque se já está tudo distribuído em vida e não tem mais nada, ele só ficou com o usufruto, aquele que é titular do patrimônio, então não tenho que fazer mais nada. Na doação, eu ainda vou ter outros bens também para serem inventariados, por exemplo, tá? Interessante que a doação, para quem ainda tem algumas dificuldades com o instituto, né? A gente pode doar para terceiros parte do patrimônio, mas tem sempre uma limitação quando eu tenho herdeiros necessários, né? Acho que essa parte é importante. Herdeiros necessários são diferentes de herdeiros normais, né? Porque o colateral, às vezes um irmão, ele pode ser herdeiro, mas não é necessário. Necessário quem é? São meus descendentes, meus ascendentes e cônjuge. Para alguns também, um companheiro. Se eu tenho algum desses aqui, eu tenho que cuidar como eu dou, né? Eu posso doar adiantamento de herança para eles, mas se eu quiser doar para um terceiro, também posso doar, mas eu tenho que sempre cuidar se eu não extrapolo a cota, né, Natália? Exatamente. Isso, às vezes, parece uma questão muito distante. Quando você vê na prática, é bem complicado, porque, veja, quando um pai quer doar para um terceiro, para um filho, e ele coloca, por exemplo, se eu dou para o meu filho, o que o código fala? Que isso presume adiantamento da legítima. Então, isso presume adiantamento da herança, tá? Não sai da minha parte disponível, é como se estivesse saindo da minha legítima. Agora, se eu dou para um terceiro, não há essa presunção. Há a presunção que sai da parte disponível. Só que o tabelião ele não vai verificar isso no momento em que ele está fazendo o instrumento de doação. Não cabe a ele verificar. Então, os demais herdeiros prejudicados, eles têm que estar espertos, né? E a gente tem a questão da doação inoficiosa. O que é essa doação inoficiosa? Eu tenho, então, um patrimônio de 100 mil, eu posso doar 50 mil, que é a minha parte disponível, quando para terceiros, por exemplo. Os outros 50 é legítima.
pertencente aos herdeiros necessários, ascendentes, descendentes e cônjuge e eventualmente companheiro na discussão. Mas eu posso doar 50 mil. Se eu dou 70 mil para um terceiro, houve aqui uma exceção. Houve um excesso da legítima. E aí eu tenho aquela questão da doação inoficiosa, que é nula. A doação que excede a legítima, parte, né, indisponível, ela é nula. E aí nós temos uma ação, que é a ação de redução da doação inoficiosa. Só que essa questão é tão debatida porque no Código Civil ela traz como nula. Ó, é nula a doação inoficiosa. E quando se fala em nulidade, o que nós sempre aprendemos, não tem prescrição, né? É uma situação que não... Tem umas diferenças aí, né? Então, a doação inoficiosa é aquilo que eu dou a mais do que eu poderia. Sabe que eu já vi muito pai doar a sua única casa para um filho, né? E para mim é inoficiosa, porque é o único bem que ele tem. Mas não compete a mim questionar isso, né? Quando eu estou ali na hora de redigir. E aí aparecem os outros filhos concordando, né? Concordando. Quando, na verdade, a gente está diante ali de um ato que poderia ser nulo se ele só tiver aquele bem. Mas eu não tenho como oferir isso na hora. Mas é bem comum fazer isso, bastante comum, porque eles doam para um filho que vai cuidar daquele pai, então ele vai ficar com a casa. A gente sabe que a questão do idoso no Brasil é bastante delicada, né? Muitos são abandonados pela família, mas existem casos que fazem doações. O idoso doa para um filho, ele vai cuidar daquele, e os outros se liberam disso. Que não pode, né? Mas eles fazem, né? E essa doação também é problemática. Coisas da família brasileira, né? Coisas da família brasileira. Exatamente. E se você doa, o pai doa para um filho, simplesmente doa, e não fala que sai da parte disponível, é adiantamento da legítima. E aí os outros herdeiros que se sentirem prejudicados, eles vão trazer esse bem à colação lá no final, quando do falecimento desse pai. Porque, veja, para você dispensar, eu tenho 3 filhos. Eu quero que essa casa, eu tenho outro patrimônio também, eu quero que essa casa fique apenas para um dos meus filhos. No momento da doação, eu tenho que colocar que essa doação sai da minha parte disponível, tá? Desde que ela seja mesmo da parte disponível. Mas esse é o ponto delicado, porque se eu pai, dou para o meu filho um imóvel e eu tenho outros imóveis e eu coloco que sai da parte disponível, os outros, eles não poderão trazer esse bem à colação. Esse bem pertence àquele filho e, inclusive, esse filho também vai ter direito à herança aos demais bens lá no final. Então, ele vai receber esse bem em doação e ele vai ter direito também à parte da herança, quanto à parte dele. Agora, se isso não for da minha parte disponível, eu coloquei lá que sai da minha parte disponível, mas na verdade não é, tá? Porque eu não tinha outros bens ou excedeu a legítima. Então, nesse caso, os demais herdeiros têm que ficar atentos para uma eventual ação de redução dessa doação inoficiosa, tá? Mas esse é o ponto, porque quando eu vou colocar que sai da minha parte disponível, o tabelião não vai verificar, ele não vai pegar meu imposto de renda ali na hora e ver, olha... Havia essa dúvida uma época. Sai ou não da parte disponível. Não acontece isso, né, prof? Não. É interessante, se a parte disponível são os 50% do que eu tenho, né? Então, isso é bom para quem às vezes está na live pensando como é que é essa história de parte disponível, né? Porque na faculdade tu vai estudar isso um pouquinho em contratos e um pouquinho em sucessões, né? Mas aí você não junta, porque contratos é no começo, depois de contratos acho que vem família, depois vem direito das coisas, aí vai chegar em sucessões, né? Ou coisas de família. Mas assim, 50%. Se eu não falo nada e faço uma doação de pai para filho, o código diz assim, presumo que tu já adiantou a herança. O código já fala isso. Aí tem um ponto importante. A pessoa procura um advogado depois, o advogado tenta arrumar isso, né? E é uma pergunta interessante. Poderia depois o advogado, acompanhando o seu cliente, dizer, olha, aquilo que ele doou, ele não falou nada, ele está presumindo que é adiantamento de herança. Mas, na verdade, ele não quer que seja adiantamento de herança. Ele quer que saia daquela parte que ele pode doar para quem ele quiser, que é o 50% livre, né? Poderia fazer esse remanejo depois. Então, alguns entendem que pode fazer até no testamento. Isso, chegar no testamento e dizer, olha, aquela doação que eu fiz para o meu filho lá no ano tal,
aquilo lá não era adiantamento de herança. Eu sei que eu não falei nada na hora na escritura, mas agora eu estou falando aqui no testamento. Aquilo lá eu tirei da minha parte disponível, que eu podia doar para quem eu quisesse. E aí, como a Natália falou, a parte disponível eu dou para quem eu quiser, inclusive para um filho. Mas não tem nada a ver com a outra parte, que é a indisponível, que é os meus 50%, que vai ser dividido igual entre todos os herdeiros. Então, um filho pode ser beneficiado mais que os outros? Pode. Ah, mas a Constituição fala que todos os filhos têm direitos iguais. Mas aqui é uma exceção. Eu posso doar para um filho metade do meu patrimônio, dizer é da minha parte disponível, faço o que eu quero, e a outra parte, que é a legítima quando eu morrer, é dividida igual entre os filhos. Então, um filho vai ganhar a cota, que está aqui na parte disponível, e mais tudo que eu doei antes. Né? Uma forma de diferenciar o filho. Por isso que eu digo, se comportem, meus filhos, os 3 aí, se comportem, sejam queridos com o pai. E é bem isso, né? E perguntaram qual o prazo dessa doação inoficiosa? Ela prescreve ou não? Então, o PJ, ele tem entendimento de que segue a prescrição geral de 10 anos. Né? Porque como a questão envolve questão patrimonial, eles entendem que geraria uma insegurança se a gente deixasse por ano. Esse bem já teria sido transferido para outro, aí de repente vem uma ação de redução de doação inoficiosa. Então, seria muito, geraria uma certa insegurança. Por isso que eles entendem o prazo de 10 anos a partir de quando? Do registro da doação. Então, se a pessoa ela fez uma escritura de doação em 2010 e ela vem a registrar em 2023, vai contar a partir dessa data. Salvo se for comprovada que o herdeiro prejudicado ele já tinha ciência dessa doação antes do registro. Tá? Que é bem difícil, né? Essa prova é uma prova bem difícil. Só para fazer um paralelo aqui, na compra e venda de pai para filho, também tem esse detalhe que a Natália falou. E alguém botou antes ali no chat que eu vi, a gente está com mais de 408 pessoas aqui agora ao vivo, alguém botou ali, muita simulação de compra e venda para doar para o filho. Existe isso sim. Tipo, eu sei que se eu for doar para o filho, vai mexer em alguma coisa da disponível. Então, eu simulo que eu fiz uma compra e venda. O filho me comprou o imóvel. Né? Essa simulação é nula, claro. Né? Mas existe isso? Existe. Agora, o código já prevê, ele diz assim, olha, para evitar problemas, é bom que os outros filhos assinem a compra e venda do pai para o filho. Os outros filhos. Mas não que seja assim, totalmente obrigatório, que é um ato anulável. Né? Então, em 2 anos, se ninguém assinou, não dá mais para reclamar. Agora, o que a Natália falou, é 2 anos do registro. Né? O registro, salvo uma tese que tu consiga, por algum motivo, comprovar diferente. Mas é 2 anos do registro. E ali perguntaram também, né? Se eu fizer uma doação para o neto, é a mesma situação? Então, vamos lá. Pai doou para o filho. Presume-se adiantamento da legítima, salvo se eu colocar no instrumento de doação que sai da minha parte disponível. Veja, qual o momento que eu vou verificar se está ou não saindo da minha parte disponível? No momento da doação, no momento da liberalidade. É nesse momento que eu vou ver o patrimônio que aquele doador tem e ver realmente se houve excesso ou se não saiu da minha parte disponível. Tá? Da minha parte, e eu invadi a legítima, por exemplo. Então, é nesse momento que eu vou verificar, tá? E como que eu vejo isso? Normalmente é imposto de renda, tá, pessoal? Às vezes as pessoas ficam, meu Deus, como que eu vou verificar o patrimônio dele? Normalmente é pelo imposto de renda. Até mesmo quando falece posteriormente, vai ter que pegar, como que eu vou saber o que meu pai doou em vida? Imposto de renda, muitas vezes está declarado lá, né, as doações feitas, porque esse dinheiro tem que sair, esse bem tem que sair, enfim. Então, é pelo imposto de renda. E não é fácil, porque o imposto de renda pode estar por um valor menor. Exato. E a gente não consegue depois trazer isso para a realidade. Por exemplo, eu comprei um imóvel que valia 200 mil reais. Mas passados 5 anos, resolveram fazer um shopping ao lado do meu terreno e meu terreno valorizou 1 milhão. E aí eu faço a doação com base no meu imposto de renda. Então, aqui, aí é mais um trabalho para advogado, contador, corretor que cuida de avaliações, né? Saber, mas espera aí, quanto esse imóvel valia na época? Né? E claro que vai ter também a avaliação da Fazenda Estadual, dependendo do lugar, que vai ter ITCMD, o tributo, né? Dependendo do lugar, ela é um pouco mais rigorosa, outros não. Então,
sempre que a gente adianta um bem de herança, a gente vai tentar analisar imposto de renda e outras situações. Aqui vale o gabarito do profissional. Só olhar imposto de renda ou pensar um pouquinho mais, né? O que aconteceu ali, como é. Então, não é matemática direito, né, Natália? É uma série de detalhes, né? Então, você vai olhar o imposto de renda certo, mas também vai olhar as circunstâncias do todo para poder questionar isso, né? Essa questão da doação, colação, para mim, é das matérias que mais tem detalhes, tá? A gente poderia falar horas e horas sobre detalhes dessas doações e como isso funciona na prática, porque às vezes é bonito na teoria, né? E na prática é diferente. Então, aí, ó, a doação, vamos trazer agora para a doação para o neto. Se esse pai, esse avô, tem filhos vivos e ele doa para o neto um imóvel, por exemplo. Essa doação, ela não pressupõe adiantamento de legítima. Apesar de ser uma doação de ascendente para descendente, no momento em que ele está doando, ele tinha filhos vivos. E são eles que, na verdade, são os primeiros na linha sucessória, e não o neto. Então, como o neto não era um herdeiro necessário naquele momento, ele recebe como se estivesse da parte disponível. Eu não preciso colocar nessa que saiu da parte disponível, né? E aí vamos supor que esses filhos, eles faleçam antes que o neto. Então, o pai falece antes que o neto, e aí o neto, ele vai herdar a herança do avô, certo? Ele teria que levar esse bem que ele adquiriu lá por doação na colação? Ele não teria que levar esse bem na colação. Porque quando ele recebeu, presume-se que saiu da parte disponível dele e não da legítima, tá? Por mais que agora ele esteja ali, o pai dele faleceu antes que o avô e ele esteja representando ali o pai, ele não tem que levar esse bem à colação, tá? Agora. Muito bom, e é comum, né? Meu pai gosta muito dos meus netos, é capaz dele doar para eles, não dá para mim. Tô brincando. Mas é comum mesmo, porque daí pressupõe, eu vou já deixar certinho para eles, né, para os netos. Então, já vou doar para os netos e fica tudo certo. Gerações, passa gerações e já está lá o patrimônio certinho. Evita o inventário, sucessivos inventários, né, porque já está no nome dos. Então, essa é uma questão bem comum, tá? Alguém perguntou ali qual seria a forma mais correta de adiantar a legítima. Pode adiantar por doação, não tem problema algum, né? A questão toda sempre é na hora que vai fazer o inventário, se vai não, ou trazer a colação, né? Que é a parte mais delicada. Mas eu posso adiantar para os meus filhos. Eu já fiz escritura pública de adiantamento de herança de valores, né? O pai doou para filho valores, né? E teve um outro que eu fiz que foi um cara mais rico, né? Até queria ser filho dele nessa hora, né? Ele doou para cada filho R$500.000 por escritura pública, sem ser adiantamento de herança. Para dar uma mão para os filhos, para dar uma ajeitada, né? R$500.000 para cada um, coisa boa, né? Não, e aqui aconteceu um caso aqui em Prudente e é exatamente o seguinte: doei para os meus filhos. No momento não tinha filho nenhum, né? Mas não tinha nenhum outro filho de outro casamento. De repente apareceu um outro filho. Então eu fiz uma partilha em vida. Olha, eu já doei essa fazenda para um e essa outra para outro e fui aí distribuindo a questão de valores até que ficasse de forma igualitária a herança, que é a partilha em vida, né? Perguntaram aí, poderia falar novamente a diferença? A partilha em vida é quando eu pego todo o meu patrimônio e já faço as doações certinho, como se eu falecesse hoje, o que cada um teria. Então, aí eu dou certinho, já distribuo, para que não haja ali um excesso de cota de cada um, tá? Ele fez. Só que depois apareceu um outro filho. Isso é complicado, né? Apareceu um outro filho. Esse filho, ele tem direito a chamar tudo a colação? Ele tem direito. O STJ já entendeu que sim, ele tem direito. E aí, o que ele queria fazer, né, esse doador? Ele falou assim, não, então agora eu tenho que colocar em algum lugar testamento que saiu da parte disponível. Que é exatamente isso que você falou, né? Que é colocar depois do ato que saiu da parte disponível. Será que seria isso possível? Né? Porque o Código Civil, ele traz que eu posso dispensar no ato da liberalidade ou em testamento. Só que aí gera várias interpretações, porque isso fica muito aberto, essa questão, né? Será que eu poderia depois? E já tem doutrinas defendendo
que poderiam fazer uma escritura pública. Olha, então daí aparece lá, o doutor do Natália eles assinam de que aquele imóvel que foi doado lá atrás, eu dispenso agora da colação. Então sai da minha parte disponível. Só que isso ainda é muito delicado, tá, pessoal? Uhum. Só que como advogados, nós orientamos, olha, coloca no testamento. Vamos ver, Claro. né? Como Depois vai para a briga. Pior é não colocar nada, melhor né? do que não colocar nada. Então, coloque no testamento. Se realmente ele tiver outros patrimônios depois, que garanta a parte do herdeiro que posterior, né, superveniente, aí às vezes nem tem briga e tá tudo certo, É. né? Sobre filhos fora do casamento, é muito comum, eu já vi, pá, nessa carreira eu já vi cada coisa, mas assim, a pessoa chega, o casal chega para mim, visita e diz assim, doutora, a gente está com um probleminha, o quê? A gente descobriu, tá, a mulher e o marido do lado. E ela diz assim, a gente descobriu que ele tem um filho, né? Ou seja, né, foi um casamento que aconteceu uma coisa diferente. E agora nós estamos preocupados, né, por causa do patrimônio. O nós estamos significa ela está, né? Claro, nós estamos preocupados, patrimônio. O que a gente pode fazer? A pergunta é assim que faz. Para esse filho não ganhar nada. Eu digo, olha, não pode fazer nada, ele não ganha nada. Não, porque nós vamos fazer uma holding, a gente viu. Assim. Cuidado com as nulidades. Fazer holding para esconder patrimônio de um outro herdeiro vai gerar problemas, vai gerar nulidade. Tá? Então, a primeira coisa é isso. Segunda questão, tu até pode doar metade do teu patrimônio, então, a parte disponível para os teus filhos do teu casamento. Mas vai haver uma parte da herança que não se mexe, né? Vou usar a palavra de um antigo presidente, é imexível, né? Que você não consegue mexer nela, porque pertence a todos os herdeiros, e aquele herdeiro vai estar lá. Ah, então eu vou vender para os meus filhos, tem que pegar a assinatura daqui. Então tem que cuidar essas questões de filho fora do casamento, de querer isolar, porque a Constituição tem uma proteção muito grande aí. E as pessoas acham que conseguem esconder patrimônio. Depois a conta é mais cara, né? E aquele que nasceu não tem a culpa de ter sido gerado em algum momento e agora ter que pagar um pato, né? Já passou o tempo no Brasil que os filhos fora do casamento eram discriminados e muitas vezes eram chamados até de filhos bastardos, né? O Código Civil de 16 falava sobre os filhos fora do casamento, as relações adulterinas, né? Filhos que não eram legítimos. Isso tudo já passou, né? E, inclusive na França, Voltaire falava quando falavam em guerra, ele dizia, a gente podia colocar na linha de frente os filhos bastardos, né? Primeiro embate na guerra, né? Isso tudo já foi, né? Hoje todos os filhos têm direitos iguais. Eu consigo diferenciar alguma coisa na doação? Consigo. Mas necessariamente eu tenho que cuidar para não isolar e gerar nulidades. São 7h07 da manhã. Se você não segue a professora Natália, siga ela. Clica aqui no meu nome, tem 490 pessoas aqui. Clica aqui no meu nome, vai aparecer o nome dela. Ela é nossa professora da equipe do Registro de Imóveis Descomplicado e ela gosta de responder caixinha. Responde mais que eu até, né? Então é bom aí você mandar suas dúvidas para ela, manda um direct, você é advogado e corretora e arquiteto, manda lá que ela gosta de responder. Segue a Prof. Natália por aqui. Vai lá, prof, que mais? Ó, perguntaram se eu fizer várias doações. Então, se é o momento da liberalidade, eu vou fazendo várias. Né? Eu respeito agora, e daqui a pouco eu faço de novo respeito. Já tem entendimento também que vou considerar tudo, tá? Então, se eu vou fazendo pequenas doações para ir burlando ali o excesso da legítima, eu vou considerar tudo, tá? Desde eu começo pela última. Então, a última, somando todas, qual o excesso que deu dessa legítima? Aí eu vou reduzindo desde a última, tá? Até o momento em que chega, fala, não, ó, essa primeira doação tá ok, porque eu já reduzi, já chegou ali na parte que é respeitada a legítima. Então tem que ver também esse todo, tá? Até para fins tributários é analisado várias doações feitas assim, porque muitas vezes tem uma isenção, né, no Estado. E aí você vai fazendo pequenas doações dentro da isenção e acha que não vai ser tributado. Não, até o fisco ele vai analisar. O cartório ele tem que analisar as doações feitas anteriormente também. Para fins fiscais. Eu entendi o que tu falou. É um problema, isso eu já até debati uma vez.
tem gente que entende de uma outra forma, né? Que eu acho bem problemático. Por exemplo, hoje eu tenho um patrimônio de 1 milhão. Então, eu vou doar 50%, que é a minha parte disponível. Doei 500 mil. Maravilha. Aí doei para, sei lá, um terceiro, né? Então, mas eu tenho filhos. Agora, meu patrimônio ficou 500 mil. Aí passou um ano, dois. Agora eu vou doar 50% do meu patrimônio, que é 500 mil. Vou doar 250. Doei de novo. Pronto. Agora eu tenho 250 mil. Agora eu vou doar metade do meu patrimônio de novo, que é 125. E aí eu vou fazendo doações sucessivas. E aí, quando eu faleço, quando eu venho a abandonar essa carcaça que eu carrego comigo, eu não morro, vou para outro estágio, aí já não sobrou só 10 mil. Mas como o pai tinha 1 milhão, mas ele foi doando 50% a cada vez. Para mim, e acho que para você também, a conta é um todo. Eu tinha 1 milhão, fiz várias doações, o máximo que eu poderia ter doado é 500 mil. Fora dessa tese, eu não consigo acompanhar o raciocínio. Exatamente. E a situação muda se esse pai vai adquirindo patrimônio, né, durante a vida. E aí a cota dele, o patrimônio dele vai aumentando, vai engordando. Então, nesse caso, aí a gente começa a fazer tudo de novo e vai considerando esses novos patrimônios, tá? Não é a situação, paralisou no tempo, agora eu não posso fazer mais nenhuma doação. Não é bem assim. Tudo tem que ser. É porque hoje eu posso ter um patrimônio de 1 milhão hoje, aí eu dou 500 mil, beleza. Mas daqui a 2 anos eu tenho de novo patrimônio de 1 milhão. Então eu preciso ir acompanhando e calculando o que está acontecendo. Se você fez direito achando que em nenhum momento você viria mais matemática na vida, um pouquinho você vai ver aqui. Você vai ter que fazer a evolução patrimonial dele para entender em cada momento como que foram as doações. Por isso que é complexo, né? Hoje eu tenho 1 milhão, dou 500 mil, daqui a 2 anos eu tenho 2 milhões. Então, eu tenho 500 lá atrás, mas agora entrou mais 1.500. Eu preciso ir somando e analisando isso. Exatamente. Quando nós tratamos de colação, pessoal, então, eu doei um imóvel para o meu filho. E eu tenho outros 2 filhos. Eles vão poder trazer esse imóvel doado, se eu não coloco o que sai da minha parte disponível, a colação. Lá no final. Então, quando falecer, eu vou fazer o inventário. No inventário, vai ter que constar esse bem que é trazido em colação. Mas como que nós vamos descobrir que aconteceu isso? É o imposto de renda. Se você não souber de outra forma, somente no imposto de renda que vai estar declarada essa doação, ou você sabia que tinha esse imóvel, verifique na matrícula, enfim. Então, é assim que você vai descobrir se houve essa doação. E você vai poder trazer a colação. E aí tem muita discussão o valor desse imóvel, desse bem. Quanto que eu vou levar a colação? Porque, veja, no momento... Pode explicar o que é a colação, né? Porque algum pode não entender, conceituar a colação. Quando o pai falece, a gente vai apresentar os bens que ele deixou e os herdeiros. Se ele já doou algum bem em vida, a gente vai trazer esse bem, de novo, ao inventário, dizendo, olha, esse bem ele já doou pelo valor na época, agora tu vai entrar no valor de tanto. Mas quanto vale hoje o bem, né? Isso aí que tu vai falar, tá? Exatamente. E aí nós temos muita divergência quanto a isso, porque o Código Civil, se a gente for fazer desde o Código Civil lá de 16, ele tinha que o valor era trazido pelo momento da liberalidade, que é o momento da doação. Então, se esse bem ele foi doado por 500 mil, é por 500 mil que eu vou levar lá na colação, lá no final, no inventário. Então, eu trago esse valor de 500 mil para ser ali distribuídos para igualar as cotas dos demais herdeiros. Aí veio o CPC de 73. O CPC de 73, ele falou assim, não é os 500 mil lá do momento da doação. Nós vamos considerar o valor no momento do falecimento, da abertura da sucessão. Então, agora o imóvel já valorizou, ele vale 1 milhão. Então, nós vamos trazer esse valor de 1 milhão para a colação e não aqueles 500 mil que foi lá anteriormente. Aí veio o Código Civil de 2002. O Código Civil de 2002 falou assim, não, é no momento da doação, da liberalidade, é esse valor que nós vamos trazer a colação. E veio depois o CPC de 2015 falando, não, é o momento do falecimento, da abertura da sucessão. E aí ficou esse debate eterno, né? Qual o valor que eu vou levar? E aí tem doutrinas para tudo quanto é lado, falando, olha, esse valor, no momento em que o pai doou para o filho, ele valia 500 mil esse imóvel.
Então, ele quis doar 500 mil. Tudo que foi valorizado depois, por exemplo, eles dão até um exemplo de uma cota de uma empresa. Vamos supor que esse filho que fez aquela empresa valorizar, crescer, e agora vale mais. E agora os outros também vão se beneficiar desse valor a mais que o filho trabalhou para isso? Então, eles falam, não, olha, ele quis doar 500 mil, que era o valor daquela época. E aí nós vamos fazer toda a correção monetária, tá? A correção monetária tem do bem. Então, eu faço a correção monetária e trago agora para colação no inventário, esse valor. Eu não posso considerar eventuais benfeitorias, exceções que foram feitas por esse donatário, tá? É ele que tem, é ele que tirou os frutos disso, é ele que gastou com isso, é ele que teve o custo com isso. Aí vem outra parte e entende que não, que nós temos que respeitar o que determina a lei, né? Então, se, por exemplo, aí veio uma decisão do STJ, né? Se faleceu durante o Código Civil, por exemplo, de 1916, ou durante o CPC de 73, aí nós vamos seguir aquela regra. CPC de 73, o que que era? Era no momento do falecimento. Então, eu vou considerar esse valor. Se faleceu depois, né, no Código de 2002, aí eu vou considerar o valor do momento da liberalidade. Eles entendem como o tempo rege o ato, né, para essas questões. Aí veio até um enunciado das jornadas, que eles entenderam o seguinte: se esse bem ainda está no patrimônio do donatário, então é o valor do bem que vai ser levado lá à colação do inventário. Tá? É o valor do bem atual, no momento do falecimento, da abertura da sucessão. Se ele não está mais no patrimônio donatário, então eu vou considerar o valor lá da liberalidade. E aí também várias discussões quanto a isso, porque dizem que enunciado não pode passar por cima da lei e tem o que a lei determina. Então, essas questões, faleceu. Eu vejo como seguir o STJ, tá? Faleceu, eu vou ter que ver o tempo que rege esse ato, né? A lei que está em vigência no momento ali do falecimento. Maravilha. Ó, deixa eu só colocar ali, o pessoal está perguntando, quem está acordando agora. Quem é essa professora, né? Essa professora é a professora do meu curso, da minha equipe, né? E também estou perguntando, tem vagas? Não, agora dia 31 a gente abre novas vagas. Se você está chegando agora nesse canal, assista as lives, tem muito conteúdo aqui gratuito para você. Não precisa se desesperar para procurar o curso, não tem vagas, agora também não adianta, então tem que esperar, né? Tem que ter, tudo tem uma calma nesse canal aqui, tá? A gente faz live de manhã, a Natália vem toda semana aqui, dá alguma orientação. A Natália é da minha equipe, uma pessoa sensacional de São Paulo. Se você não segue a Natália, clica aqui, vai dar o nome dela, segue ela. Tem live todo dia. Quero estudar com vocês quanto tempo é o curso. Primeiro você assiste as lives, depois você vai saber quanto tempo é o curso. Eu não posso dizer que é imprevisível dizer quanto tempo é, depende de você, não de mim, tá? Mas fica por aqui, você sempre é muito bem-vindo, quem está aqui nessa live de manhã, tá? E a gente está sempre estudando juntos com você. Natália, continua, só fiz a interrupção por causa das perguntas ali, né? Que teve gente. Quem é a professora, né? Eu sou o maior descobridor de talento de professores desse Brasil, tá? Acho, né, prof? Ele vai caçando, assim, as pessoas. Mas vamos lá, então, gente. Então, vamos retomar, porque quando eu falo em doação de ascendente para descendente, ela importa em adiantamento da legítima. Eu vou falar em redução da doação inoficiosa, aquela ação que tem um prazo prescricional de 10 anos, que invadiu a legítima de 50%. Quando eu falo de a doação de ascendente para descendente, não se fala muito nessa ação de redução, porque o descendente ele pode trazer a colação. Salvo se esse doador, ele colocou que sai da parte disponível. E aí, na verdade, não saiu da parte disponível, né? Porque invadiu. E aí tudo é verificado, né, pelo patrimônio que o doador tinha no momento da liberalidade. Se esse herdeiro recebeu um bem anteriormente em adiantamento da herança, e isso se estende ao cônjuge também, tá? Nós estamos falando muito de pai para filho, mas doação entre cônjuges também importa em adiantamento da legítima herança. E aí pode também ser levado esses bens à colação, tá? Agora veja, doação, como eu disse, do avô para o neto, se estando os filhos vivos, sai da parte disponível, presume-se que sai da parte disponível. Doação para terceiro, presume que sai da parte disponível. E se não saiu, gente,
Aí tem que verificar uma ação de redução da doação inoficiosa, tá? Tem que verificar se realmente houve esse excesso da legítima, tá? E aí, outra discussão. E doação de descendente para ascendente? Por exemplo, Boa. importa em adiantamento da legítima? Porque o ascendente também é herdeiro necessário, né? Então, pode presumir que também importa em adiantamento da legítima, que eu teria que colocar no instrumento de doação que sai da parte disponível, caso eu não queira, né, que realmente esse bem seja levado à colação. Mas o Código Civil, ele só traz que importa em adiantamento da legítima a doação de ascendente para descendente e de um cônjuge para o outro. Ele não fala nada da doação de descendente para ascendente, né? Então, aqui pressupõe que não importa em adiantamento da legítima. Se o descendente está doando para o ascendente, é como se estivesse saindo da parte disponível, tá? E não tem que ser levado à colação, por exemplo, esse bem. A mesma coisa se um cônjuge doa para o outro antes do Código Civil de 2002. Porque aqui nós não tínhamos o cônjuge como herdeiro necessário. E aí essa doação também não pressupõe que é adiantamento de legítima, né? Pressupõe que sai da parte disponível. E também não deve ser levada à colação, né? Então tem outras questões a serem levantadas quando você vai estar lá no inventário. Não é simplesmente trazer tudo e tá tudo certo. Isso fica muito assim, delicado quando se trata de fazendas, que o valor mensurável é muito complicado, né? Não é muitas vezes aquilo que está declarado no imposto de renda. É tudo que o prof falou também, né? É um estudo muito detalhado, muito detalhado. Tem que pegar tudo o imposto de renda, verificar se é aquilo mesmo que valia e aí trazer a colação quando necessário. Tá? Isso aí, não existe tema fácil quando se fala de grandes patrimônios, né? Grandes Não. patrimônios, temas mais difíceis. E o pessoal prega muito a holding, né? Porque aí já dá uma organizada também, desde que feita, claro, dentro do que a lei permite, né? Dentro do que a lei permite. Alguém perguntou ali, o ITCMD, se a doação for nula, tem que pedir de volta. E se não quiserem pagar, tem que judicializar. A vida é sempre assim, a gente pede, a pessoa não dá, tem que judicializar. Né? Então, a gente consegue resolver muita coisa na boa. Né? Quando não consegue, tem que procurar o Poder Judiciário. Né? E os cartórios servem para ajudar muita coisa que é permitida em lei. Posso fazer doação no cartório? Sim. Posso fazer inventário no cartório? Sim. Posso fazer testamento no cartório? Sim. O mundo extrajudicial tem uma série de coisas interessantes. Muita gente desconhece. Então, se você está começando a estudar o extra, você vai sair na frente da grande massa, né? Que não conhece o extra, né? Que não conhece como fazer a parte organizacional de uma herança. Né? E a doação é o tipo de clássico, né? Que o extra permite, bem como o testamento para ajustar ela. Ficou bem batido ali, o pessoal gostou muito da história da prescrição, aquela da doação nula, né? Muito bom, né? Bom, pessoal no chat comentando, né? Que outros pontos? Tem mais algum ponto, Natália, que você separou? Uma pergunta que eu sempre recebo: é melhor, doação ou testamento? Né? Eu sempre recebo essa pergunta. E aqui nós temos, depende muito do que o doador, né, aquele titular de patrimônio quer. Quais as vantagens de um testamento e desvantagens? Quais vantagens de uma doação e desvantagens? O testamento, se você fizer ele agora e fizer toda a distribuição, você se arrependeu. Daqui a um ano fala, não gostei daquilo que eu fiz no testamento. E você vai lá, faz outro e está revogado aquele anterior. A doação doou, acabou. Doou é do outro, tá? Fazer. Testamento, você vai ter que submeter, os herdeiros vão ter que submeter depois a inventário. Não tem como fugir do inventário. Testamento, ele vai ser aberto e vai ser levado a inventário. Na doação, aquele bem que foi doado, depois eu não tenho que fazer inventário, tá? Doação, quais as vantagens? Você pode diluir o custo. Então, por exemplo, hoje, porque também tem o ITCMD, né, na doação. Então, também tem um custo do cartório, enfim, dos emolumentos. Só que eu posso falar assim, hoje eu tenho dinheiro para doar esse imóvel. Tá, então doa esse imóvel, paga tudo, aí depois você vai fazendo do restante, você consegue diluir o custo, né? Depois o imposto vai ser daquele imóvel que você doou nesse momento. Depois que você vai doar o outro, você vai pagar o imposto do outro, as custas do outro, do cartorário. Lá no inventário é tudo de uma vez. É o patrimônio todo recebido que você vai ter que pagar tudo de uma vez, tá? Então,
essa é uma questão também. Se você... Aí tem essas questões que nunca se sabe se a alíquota do ITCMD vai aumentar ou não. Por exemplo, aqui no estado de São Paulo é uma incógnita, né? Aumenta, não aumenta, que aqui é 4%. Então, muitas vezes é bom aproveitar já nesse momento a alíquota menor, né? Isso. Eu tive uma senhora de idade que chegou, me procurou e disse, ó, eu quero doar os meus bens para os meus filhos, organizar tudo, porque eu não quero briga. Disse, beleza. Disse, por que a senhora não quer fazer um testamento? Não, quero deixar tudo ajeitadinho. Daí, quando eu fui ver a guia do imposto, era um valor bem alto, ela olhou para mim e disse, nossa, mas eu vou ficar sem nenhum dinheiro. Eu disse, que lindo, né? A senhora vai doar todo o patrimônio para organizar a vida dos seus filhos e vai pagar o imposto e ficar sem nenhum dinheiro, na velhice, que é quando mais a pessoa vai precisar de recursos. Ela ficou chocada, né? Eu disse, não é tão fácil a vida, né? A senhora, é mais fácil deixar um testamento. Ah, mas aí depois eles têm que pagar o imposto. Minha senhora, nesse momento, a senhora tem que pensar na senhora. A senhora já vai fazer o testamento. Eles que paguem o imposto, eles têm que trabalhar também. Pensa que vai deixar tudo arrumado. Senão depois a senhora fica sem dinheiro, sem o patrimônio. Aí quem é que vai lhe cuidar? Aí os filhos, agora tem que cuidar a mãe. Então, guarde o seu dinheirinho, porque a velhice, ninguém sabe o que vai ser da velhice, né? A gente acha que está bem, chega na velhice, alguma coisa estoura. E aí começam os problemas. Então, aí eu orientei ela, né? Até um filho veio falar comigo, pô, a mãe ia pagar o imposto. Eu disse, cara, vai trabalhar, né? Bem sincero, tá? É verdade. E essa questão da doação de tudo, sem ficar sem nada, não pode também. Nós temos aquela universal, que é nula. O que é essa doação universal? É eu doar todo o meu patrimônio e ficar sem nada para minha subsistência. Isso é nulo, tá? Essa doação é totalmente nula. O Código Civil prevê isso. Agora, por que a partilha em vida eu posso já fazer toda a doação e deixar para todo mundo certinho? Porque normalmente reserva-se usufruto. Quando reserva-se usufruto para o doador, o usufruto pressupõe que ele tenha ali a subsistência que ele precisa. Então, no caso, não cai naquela nulidade da doação universal, tá? Quando se reserva o usufruto. E a partilha em vida normalmente é feita com a reserva do usufruto, que é o que a gente falou muito na live da semana retrasada, né? Dessa reserva de usufruto, do usufruto em si, tá? Beleza. Eu excluí alguém que estava incomodando ali no chat, só para falar que nessa live eu sou o juiz da live, tá? Então, se eu não gosto, eu excluo. Então, alguém foi ali e começou a botar, acho que alguma coisa ali de robozinho, 18 anos, me seguir, né? Acho que era de alguma tribo. E daí eu já tirei, tá? Primeiro aviso sempre, se você é indelicado com alguém nessa live, a primeira vez eu removo, na segunda vez eu bloqueio. Se é robô, é bloqueado direto. Pronto, tá? Já tá avisado, né? Natália, 7h27 da manhã, o pessoal pode te seguir para tirar dúvidas, né? Pode mandar para você alguma questão, né? Exatamente. Então, sigam a Natália, mandem suas dúvidas, ela vai abrir caixinha hoje para você tirar suas dúvidas sobre sucessões, doação. É um contrato que dá para fazer várias lives, né? A gente nem falou das cláusulas em si, né? É o que a gente pode fazer na próxima live, falar das cláusulas, porque a doação permite isso. Então, eu vou fazer todo o planejamento do meu patrimônio e já vou colocar as cláusulas restritivas, né? É um contrato que dá para você fazer várias formas e essas cláusulas tem que estar muito atento com a imposição dessas cláusulas. Porque elas podem ser temporárias, elas podem ser vitalícias, elas podem ser específicas. Tá? Uma cláusula atrai a outra não. Então, a gente tem que saber, por exemplo, os problemas que podem gerar, eventualmente, no futuro, a existência dessas cláusulas, para que depois, eu tenho que prever o problema para que depois não fique discussão, né? Quando você vai fazer o planejamento de uma pessoa, o planejamento patrimonial de uma pessoa, ele exige muito cuidado e muito estudo. Porque você tem que prever o que pode gerar discussão no futuro e já antever aqui no contrato, né, de doação ou na road que você vai formar, enfim, na forma que você vai fazer. Então, essas cláusulas têm muita discussão e eu vou trazer, então, na próxima live, já fica aí, que eu falei que eu ia trazer as cláusulas antes, na outra live. A gente começa a conversar e não para, né? Esse é o negócio.
Mas não tem problema, a gente fala na próxima, tem várias semanas aí para depois. E a doação. Inclusive, mandem para a Natália os temas de lives que vocês gostariam, que ela pode já fazer uma análise para a gente conversar depois. Manda para a Natália, faz live sobre tal tema, né? Ela pode abrir caixinha e perguntar, que aí é bom para a gente sempre trocar ideias, né, prof? A gente pode conversar sobre tal tema, né? Exatamente. E aí perguntam, né? Se foi feita a doação, o imóvel foi demolido, foi vendido. Então, por isso que tem aquela discussão de considerar o valor que era no momento da liberalidade, tá? No momento em que doou. Quanto que valia esse imóvel? Se ele foi demolido, se ele foi vendido, se ele foi... Não sei o que aconteceu com o imóvel. Por isso que falam que considera aquele valor é o valor que doou no momento. Então, é isso que vai lá, os herdeiros vão trazer na colação. E aí, o que vai acontecer? No inventário, vai estar lá aquele bem, né, trazido em colação, vai ter um tópico lá daquele imóvel, ele vai ter que estar descrito esse imóvel que foi, por exemplo, doado, e vai ter o valor dele. E esse valor vai compor o patrimônio para partilhar de forma igualitária, entendeu? E muitas vezes, o imóvel ele está com o donatário ainda. Nós vamos tirar do donatário. Não é necessário. Muitas vezes faz assim, fique com o imóvel, mas nós vamos, então, igualar nos demais bens aqui no inventário, que é aquela distribuição, né? Eu posso utilizar um pagamento, um imóvel ou um bem total no pagamento de uma cota. Eu não preciso que todos fiquem em condomínio, né? Sobre aquele bem. Então, é possível que eu distribua dessa forma, de modo que cada um fique com a integridade de um imóvel. E aí não tenha, por exemplo, se tiver algum excesso, tem que recolher excesso de meação ou excesso de herança. Mas é possível que seja feita essa partilha de forma igualitária, né? Sem que tenha excessos. Sensacional. Obrigado, Natália, mais uma vez pela sua presença aqui. Muito bom ter você. E semana que vem, eu vou estar semana que vem inteira, eu vou fazer live, não vou viajar semana que vem, acho, graças a Deus. Vai dar live a semana inteira e daí a gente já pode marcar aí, de repente, a quarta de novo e conversar. Obrigado pela sua presença. Quem não segue a Natália, siga ela, que vai ter sempre muito conteúdo atualizado. E obrigado para todo mundo que esteve aqui conosco, né? Pode deixar uma mensagem, Natália, para os seus seguidores e fãs aí. Obrigada, pessoal, por mais essa manhã. Vou abrir caixinha de perguntas, tá? Eu vejo que as pessoas estão bem interagindo lá no Instagram. E isso está me deixando muito feliz, muito contente. E realmente nós queremos passar todo o conhecimento, tá? Eu acho que conhecimento tem que ser compartilhado. E eu desejo um ótimo dia, uma ótima semana. Semana que vem nós estamos aqui. O que vocês quiserem, tem dúvida de alguma coisa, poderia tratar numa live? Pode mandar também, tá? Temas de live que vocês gostariam. E nós vamos, então, conversar, tá bom? Maravilha. Obrigado, Natália. Obrigado a todo mundo. Um abraço, ótimo dia, bom trabalho. Até amanhã. Tchau, tchau.